Olá, pessoal. A gente está agora indo para o nosso 8º ensaio, mergulhando mais nas questões das cadências, né, para a gente ir treinando aí bem o nosso conteúdo. Agora a gente vai começar a cantar as notas dentro das cadências musicais, né, e começar a treinar a distinção entre elas, né. Então, nós paramos na semana passada com relação ao o cadencial 6/4, né? Foi o primeiro que a gente viu, um acorde de tônica, tônica primeiro grau na segunda inversão, que segura ali a cama harmônica, como a gente pode apelidar assim, para se fazer a cadência do instrumento solista, né? E aí a gente viu bem por alto a questão da cadência de Gano, nós vamos começar com ela e depois com a cadência napolitana, do acorde napolitano especificamente. Vamos vendo aqui, compartilhar a imagem para vocês poderem perceber melhor. Então, a gente viu a cadência K64, que é o acorde de primeiro grau na segunda inversão, que vai para a dominante, né, e depois ele retorna para o primeiro grau aqui, ou outro grau que for, né, após o solo, cadência solo. Né? A gente viu aqui o K64. A cadência de engano, conhecida como deceptiva, né, ela simplesmente volta para a tônica, mas por um acorde que não é o primeiro grau. Então, a gente já viu aqui em outra ocasião que os graus eles são comutáveis conforme a semelhança de notas. Então, por exemplo, o primeiro e o terceiro grau, eles podem trocar as suas funções. Por quê? Temos o Mi e o Sol aqui, ó, no exemplo de Dó maior, e vamos ter Mi e Sol também no terceiro. Se trocarmos a tonalidade, gente, vai acontecer o mesmo processo. Se eu vier aqui e aumentar a tonalidade para um tom acima, vou colocar aqui em Ré maior, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Nós temos aqui, no caso do terceiro grau, né? Nós temos o Fi e o Lá, no primeiro grau, teremos o Fi e o Lá também no terceiro grau. Vamos voltar aqui para a nossa tonalidade de Dó maior. O que acontece com a cadência de engano? A gente faz uma cadência em que a gente vai colocar graus que compartilham notas com o primeiro grau. Né? Então, aqui a gente vai ter isso aqui. A gente tem, por exemplo, a tônica subdominante, dominante, e aí a tônica sexto grau, enganando, né, o nosso ouvido. Aqui a tônica subdominante, dominante, e aí a tônica terceiro grau, enganando o nosso ouvido. Vamos ouvir como funciona. No caso da tônica sexto grau. Se for para o terceiro grau, basicamente isso que a gente vai ter, né? E aí, a cadência napolitana, que ele vai explicar aqui, é uma cadência que também é chamada de frígia, a gente já vê dos modos gregos aí, que o frígio, ele tem todos os intervalos imperfeitos menores, então segunda menor, terça menor, sexta menor e sétima menor, né? E todos os intervalos perfeitos são justos, a quarta, a quinta e a oitava, essa cadência frígia. E ele vai até mostrar aqui uma cadência frígia sem o verdadeiro napolitano, né, em que ele utiliza o sexto grau, que ele é maior nessa cadência, né, como um acorde napolitano, né, mas aqui não tem napolitano. E eu vou para um outro livro para a gente falar sobre o acorde napolitano, que é o Kostka, um livro também de harmonia muito bom, que ele vai colocar aqui, apesar da progressão 1-5-1 ser a força organizacional básica, né, que já viu na harmonia tonal, muito do interesse harmônico da superfície, uma passagem tonal, pode ser obtido pela maneira como a dominante é alcançada. Então, a gente quer chegar na dominante, que é o ordenador orbital aí, da cadência, só que como a gente chega na dominante, é o meio que a gente enriquece essa progressão. E uma das formas de chegarmos
na dominante é pelo conhecido acorde napolitano ou sexta napolitano. Por que sexta napolitano, gente? Porque esse acorde, geralmente, ele vem na primeira inversão. Lembrando que a primeira inversão, a fundamental, fica numa distância de uma sexta por baixo. Por isso que, às vezes, se coloca esse como sexta napolitano. Embora se coloque esse acorde, gente, atribuído aqui no século XVIII, estamos falando de 1700, né? A escola de Nápoles, porque eles usaram com muita frequência esse acorde, tá? Essa cadência, eles não criaram isso, eles herdaram de compositores ainda mais antigos, tá? E até realmente de outras culturas que vieram trazendo esse conhecimento. Esse termo sobreviveu, né? Que é o que a gente utiliza, e a gente às vezes usa o símbolo bemol 2, tá? Porque é o segundo grau maior da escala, bemolizado, ou seja, ele é colocado um bemol na sua fundamental, que não existe, né, na cadência normal. Geralmente ele é encontrado no modo menor, e por isso que é chamado também de cadência frígia, porque aí se você tem no Dó aqui, vamos voltar para o nosso gráfico aqui, né? No Dó, se a gente tem aqui a terça menor, né? Então vamos colocar aqui a terça menor para o Dó, e vamos colocar também sexta menor e sétima também menor. Aí nós temos aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lê, Si. A gente tem isso aqui, né? Para ele ser frígio, eu teria que ter também aqui um bemol. Tá? Para eu ter segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor aqui na nossa cadência. E aí acaba que o acorde que, se não fosse, né, bemolizado, não fosse só esse bemol, ele seria um acorde diminuto, ele seria isso aqui, né, um acorde de segundo grau diminuto, que é Ré, Fá, Lê, né, seria diminuto. Quando eu ponho o bemol aqui, eu transformo esse acorde diminuto num acorde maior. É um Ré. Nesse caso, nessa tonalidade, é um Ré bemol maior. Se fôssemos daqui, né, para o Mi, fôssemos daqui para o Mi menor, vamos ver aqui. Aí esse acorde aqui do Mi menor, aqui não transpôs bem, porque a gente não colocou a armadura, né? Vamos fazer diferente aqui. Vamos colocar a armadura aqui, que aí tudo fica mais fácil, né? Aqui com a armadurazinha. Beleza, fica mais simples. Aí se eu coloco o bemol aqui, fica um acorde de segundo grau maior e a cadência é frígia. Nós temos aqui Dó, Rá, Mi, Fá, Sol, Lê, Si, né? Aí se eu transponho isso, ó, o mesmo princípio vai ser acompanhado aqui. Aí no caso, no Mi menor, o Fá é sustenido, é o Fi, né? Aí ele vira um Fá B-quadro. Como a gente vai ver num exemplo aqui do próprio Koschka, quando eu for tocar para vocês. E assim vai, ou seja, o meu segundo grau, a gente fala segundo grau abaixado em um semitom. É mais ou menos esse o princípio que a gente vai ter para o acorde napolitano. Só que o acorde napolitano, ele fica na segunda inversão. Então, a fundamental vai para o soprano, né? Então, fica isso aqui, mais ou menos, com o acorde napolitano. Basicamente é só isso. A gente vai ainda falar mais desse acorde em outros momentos. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, né? Então, aqui nós temos um exemplo colocado pelo Koschka, né? Que é esse acorde de sexta napolitano, ou segundo grau com a sexta, né? Ele seria diminuto, na hora que ele vira napolitano, ele fica um acorde maior, porque ele é abaixado a sua fundamental também. Né? E na tonalidade maior, que é mais raro de acontecer, abaixa-se também naturalmente a quinta. Então, nós temos um exemplo aqui. Vamos ver esse exemplo tocando, né? Esse exemplo aqui. Primeiro, o exemplo do acorde napolitano, em Dó menor.
Vamos ouvir aqui como ele funciona. Ó, a fundamental está no soprano, por isso põe um N de acorde napolitano e uma sexta. Sexta napolitana, como a gente está colocando. Ou a sexta napolitana também pode ser aquela sexta-feira em que você pede uma pizza napolitana e come uma pizza aí no final, né, ou no início da sua noite, do seu jantar. Vamos ouvir aqui o acorde napolitano. E agora o exemplo do Koschka, né, que ele vai falar, vai fazer algumas descrições aqui também com relação às posições das vozes, mas nós não vamos entrar nisso por enquanto. Vamos só conhecer esse acorde, né, para a gente ter uma ideia de como ele funciona. Então, aqui ele já começa com o sexto grau. Geralmente o acorde napolitano ele é precedido pelo sexto grau, tá? O sexto grau aqui no caso da tonalidade menor ele é maior, né? Então, temos o sexto grau aqui de Mi menor, que, no caso, o sexto grau de Mi menor será... né? E aí temos o Fá maior, onde a fundamental fica no soprano, aí o quinto grau, que é o Si maior, e o Mi menor. Então, vamos ouvir aqui a terminação. E, às vezes, ele termina assim, na primeira inversão, aí, com o nossa tônica, né, menor. Que veio acontecer aqui. Aí, um outro exemplo é quando a nossa dominante, né, ela está num outro tipo de inversão também, aqui com a sétima no baixo. A sétima da dominante fica no baixo. Outra possibilidade. E uma última possibilidade que nós vamos ver aqui, última não, penúltima, né? Nós vamos ver aqui, é quando depois do napolitano, ao invés de irmos para a dominante, vamos para o K64, que é um dominante, depois para a dominante quinto grau, e aí depois para a tônica primeiro grau aqui. Só para ficar mais claro, está tudo no mesmo espaço. Então, nós temos aqui o quarto grau, também que pode preceder o napolitano, porque o baixo vai ser comum, né? O napolitano, o K64, a dominante quinto grau, o baixo comum, e o nosso primeiro grau. Uma regra que eu já havia falado para vocês, uma preferência, essas regras, gente, elas são categorizadas depois pelos historiadores. Na época eram experiências, né, que os músicos iam fazendo, iam sentindo, iam gostando, e aí virava uma escola e se mantinha naquela mesma linha. É de se dar a economia de movimentos. Então, a gente tenta manter as notas, né, as mesmas das vozes. Então, quando a gente faz isso no baixo, o movimento harmônico fica muito interessante. Por isso que acabam surgindo as inversões, né? A gente colocando aqui essas inversões. Vamos ouvir aqui nesse sistema, com depois do napolitano, ao invés de irmos para a dominante ou para a dominante com a terceira inversão, né, que a dominante tem a sétima, então tem 3 inversões, é possível que são 4 notas, né? Aí a gente teria aqui nesse caso, no segundo exemplo, né, a sétima do acorde no baixo. Aqui a gente vai do napolitano para o K64, que é a tônica, o acorde de primeiro grau, na segunda inversão, Mi, Sol, Si, Si, Mi, Sol. E aí a gente vai para a dominante e, enfim, para a tônica no estado fundamental. Vamos ouvir nesse tipo de proposta. O Chico Buarque gosta de usar esse acorde, essa cadência napolitana. Já ver se depois em algumas canções. Aqui nós temos o primeiro grau, já na primeira inversão, o napolitano. Aqui nós temos a sensível, que é o sétimo grau diminuto, tá? Que ele vai, tá? Desculpa, que ele é o sétimo grau da quinta. A gente vai ver isso depois, tá? Que é o que a gente faz, às vezes, uma progressão com a dominante da dominante. Aqui é a sensível da dominante. Então, a dominante é Si maior. A sensível vai ser Lá sustenido diminuto. Então, aqui o Lá sustenido sobe para a dominante e aí vai. Então, ao invés da gente ir direto para a dominante, a gente vai para um acorde, tá, modulativo aqui, que vai pegar
um empréstimo da sensível para ir para a dominante da nossa tonalidade. Agora vai parecer um pouco confuso, como é todo um novo assunto, mas depois isso vai ficando cada vez mais claro, principalmente quando estudamos a condução de vozes aqui. Vamos ouvir essa possibilidade. Então, as 4 possibilidades montadas aqui pelo Korstka, né? Isso aqui foi só um outro exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos ouvi-las uma por uma. Primeira, que é o napolitano indo direto para a dominante. Aqui o napolitano vai para a dominante, mas dominante na terceira inversão. Agora, o napolitano aqui, ele não vai direto para a dominante, ele vai para a tônica na segunda inversão, que é o K64. E aqui, ao invés dele ir para a dominante, ele aproveita e faz um caminho cromático, indo para a sensível da dominante, que aí vai baixo, vai ter um sustenido nele, ou um B-quadro, conforme for a armadura, e aí ele vai para a fundamental da dominante, fazendo esse caminho aqui. E vamos ver exemplos disso, então, no repertório, né? Aqui o Mozart gostava bastante de utilizar esse acorde napolitano para enriquecer a harmonia. Aqui é uma peça que nós vamos ver do Mozart, tá? Um concerto para piano, número 20, em Ré menor, tá? Esse concerto aqui. O catálogo dele é o K466, para quem quiser ouvir ele inteiro depois, está escrito aqui. Tá? E nas descrições do vídeo aqui do nosso web ensaio, eu vou colocar para vocês o link para esse exemplo aqui, que aí ele explica, é claro que em inglês, vocês podem colocar a tradução aqui, outros detalhezinhos que a gente não vai ver. Ele explica um pouco as figurações que ele vai colocando, né? Mas aqui basicamente é o que vai acontecer. Ele vai chegando aqui, ó, aqui está o acorde, né? Nosso acorde de Ré menor, aí ele vai caminhando cromaticamente, vai desenvolvendo, e aí depois aqui, ó, a gente fez o nosso Ré menor, aí aqui o nosso Lá maior, tá? Que a gente, aqui até nem tá, aqui nem tá o maior, porque ele não tem um sustenido aqui, mas deveria ser para a dominante, né? A gente tem aqui, mas tem a sétimazinha colocada. Aí temos o Ré menor de novo, aí aqui nós vamos ter uma sequência, tá? Aquela sequência para chegar no napolitano e depois chegar na nossa dominante, né? Nós temos aqui uma progressão, tá? Que a gente vai ver aí com bastante clareza depois, né? Onde a gente vai aqui fazer o acorde, aqui a sensível, né? Que é o acorde diminuto, que é o 7º grau, para irmos para o Ré menor, tá? E aí depois, cadê? Pulou. Desculpa. Vamos pulando lá atrás. Aqui. Antes um pouco. Isso. Então a gente faz aqui a nossa dominante, o Lá maior, né? A gente vai ter aqui nossa dominantezinha. Aí a gente tem nossa tônica na primeira inversão. Aí vem o napolitano aqui, bonitinho. A gente segue, enfim, para a dominante e para o nosso acorde aqui, né? Novamente voltando, caminhando para voltar para o nosso Ré menor aqui na primeira inversão aqui mais adiante, né? A gente vai brincando aqui com alguns acordes, tem a dominante aqui pelo caminho, e a gente volta aqui para o primeiro grau menor. Vamos ver como funciona isso aqui na performance. Rising figures in the bass. The quiet but foreboding opening leads. Agora sim.
dominante, dominante. Later in the orchestral exposition comes another intense moment featuring this green repeated ascending pattern that builds to this violent entry of the D minor falling arpeggio figure from earlier. This is answered by a falling E flat major arpeggio. Então aqui ele vai fazer toda uma cadência que vai fazendo a condução para irmos aqui no acorde, como já mostrei, do primeiro grau invertido, e aí procedido, né? Sucedido pelo acorde napolitano, para depois irmos para a dominante. Lembrando, né? É um caminho para a gente fazer aquela velha máxima, sair da tônica e ir para a dominante e voltar para a tônica. A gente vai enriquecendo isso. É isso que o Mozart vai fazer aqui. Mozart Neapolitan chords, followed by a very basic progression back to the tonic. Notice after this that the green ascending pattern returns, but this time colored by this E flat, preserving the flavor of the preceding Neapolitan chords. Então ele tem um Mi bemol aqui, tá? Que ele vai colocando depois aqui, enquanto a gente está fazendo a duração dessa tônica, primeiro grau, ele coloca o Mi bemol para dar um gostinho do que vai acontecer lá na frente com o napolitano, né? E aqui ele até dá para a gente a descriçãozinha aqui da progressão que ele faz depois da primeira vez, né? Ele faz o acorde de tônica, primeira inversão, napolitano, dominante. Depois ele faz o sexto grau, super dominante, pode vir tranquilo. O segundo grau diminuto, que comuta bem aqui, né? Com o sexto grau. A dominante, então ele fez uma nova cadênciazinha aqui para vir, dominante 6/4, que vai seguir para a dominante e, enfim, a dominante na primeira inversão. Lembrando que esta dominante 6/4 aqui que ele coloca é o nosso K6/4, ou seja, o baixo na quinta do acorde. Então vamos seguir. Notice after this that the green ascend sample. Napolitano. E assim vai, né? Ele tem outros exemplos aqui para ocorrência desse acorde napolitano, mas vou ficar só nesse primeiro, depois quem quiser assistir mais esse vídeo inteiro, compreender bem, principalmente o inglês, mas pode colocar a legenda aqui também, né? Vocês podem vir aqui na... Deixa eu ver se é possível, né? Aqui. Ah, não, esse aqui não tem legendas disponíveis, então, antes tinha, acho que ele foi limitando conforme as visualizações, né? Então, entender bem do inglês, pode depois tentar assistir um pouco as explicações que ele dá, são um pouco mais avançadas, assim, igual questões de orquestração. Então, é isso, pessoal, ficamos por aqui no nosso conteúdo aí na cadência deceptiva, compreensão dessa comutação entre os graus, e no acorde napolitano, que depois a gente vai estudar com mais características quando aprendermos a condução de vozes. Até mais, até o próximo ensaio. Tchau, tchau.